Acredito que concordaria que a Electronic Arts e a Activision sejam empresas comparáveis. Tiveram evoluções parecidas e hoje são vistas de maneira muito semelhante pela comunidade de jogadores. É difícil dizer qual é mais odiado do que a outra. Para mim, parece que elas funcionam como um para-raios, atraindo parte da atenção negativa para longe das outras. Não estou tentando defender ou criticar nenhuma delas, mas tenho observado um ódio bastante forte em relação à Activision. Vou tentar explicar algumas das razões por trás disso. Se você não conhece, a Activision é uma das maiores fabricantes de jogos, por trás de algumas das franquias mais bem-sucedidas da indústria, como Guitar Hero, Destiny, Tony Hawk's, é claro, Call of Duty. Em 2008, fizeram um acordo que os tornou proprietários de outra editora popular de jogos chamada Blizzard, o que lhes deu controle sobre outros jogos, incluindo World of Warcraft. Esse acordo ajudou a Activision a ultrapassar a Electronic Arts em termos de vendas, e ainda hoje a Activision continua sendo a maior das duas. Muitas pessoas desaprovaram a fusão e argumentaram que eles mudaram a Blizzard para pior, o que poderia ser uma razão potencial para não gostar deles. Para simplificar, vou ignorar principalmente o lado da Blizzard a partir deste ponto e me concentrar na marca Activision. Identifiquei 5 razões por trás do ódio. E devo dizer que a primeira é facilmente a maior, a ponto das 4 seguintes poderem ser consideradas extensões dela, o CEO deles, Bob Kotick. Se por um lado ele é responsável pela maioria das coisas que as pessoas não gostam na Activision, por outro lado, é facilmente a maior razão por trás do sucesso da empresa. Na verdade, acredito que a Activision não existiria hoje sem ele. Digo isso porque, no início da década de 1990, quando a empresa estava profundamente endividada, perdendo dinheiro e desesperada por uma direção, foi ele quem entrou e a salvou. Liderou uma equipe que pagou 440 milhões para obter 30% de propriedade, controle suficiente para se colocar na posição de CEO. Uma vez no comando, fizeram várias mudanças que, ao longo das últimas 3 décadas, elevaram o valor da empresa para bilhões de dólares. Antes de mergulharmos em todo esse ódio, acho importante entender o que estava acontecendo com a Activision, nos dias antes de Bob Kotick e como ele conseguiu salvá-los. Fundada em 1979, uma época que a indústria de videogames era dominada pela Atari, e David Crane. David trabalhou na Atari como desenvolvedor de jogos, e estava se sentindo desrespeitado pela empresa. Naquela época, cada jogo geralmente era criado por uma única pessoa, e David solicitou que fosse creditado em seus jogos e até mesmo recebesse algum tipo de pagamento de royalties com base no desempenho de vendas. No entanto, a administração da Atari não concordou com esses pedidos, deixando David e muitos outros designers descontentes. A situação se intensificou quando a Atari invejou um memorando listando as vendas de cada jogo vendido no ano anterior. A intenção era permitir que todos vissem qual resposta o mercado tinha para cada jogo, para que pudessem ajustar seus designs de acordo. No entanto, isso teve o efeito oposto, David disse. Quando vi um memorando relatando que os jogos pelos quais eu era 100% responsável tinham gerado mais de 20 milhões de dólares em receitas, comecei a questionar por que estava trabalhando em completo anonimato por um salário de 20 mil dólares. Pouco depois disso, ele e outros 3 designers-chave, Alan Miller, Larry Kaplan e Bob Viteaed, deixaram o Atari para fundar sua própria empresa de desenvolvimento de jogos, e eles chamaram de Activision para aparecer antes do Atari alfabeticamente. Em 1980, lançaram seus primeiros jogos, como Boxe e Damas, e até 82, já haviam lançado alguns de seus best-sellers, como River Raid e Pitfall que foi criado pelo próprio David. E eu sei disso porque os designers recebiam créditos por seus jogos, como projetado por David Crane para a Activision. Todos esses jogos feitos para o Atari 2600, tornando-os a primeira empresa, além da Atari, a fazer jogos para esse sistema, o que os tornou os primeiros desenvolvedores terceirizados da história. Hoje, a maioria dos videogames não é feita pela empresa que fabrica o console, e a Activision, desde 1980, foi a primeira empresa a quebrar essa tradição. Foi um começo forte para eles, em 1983, quando todo o mercado de videogames desabou. Pode-se argumentar que a Activision foi em parte responsável por isso. Seu sucesso como desenvolvedor terceirizado fez com que outras empresas quisessem entrar nesse mercado, fazendo o mesmo. No entanto, em vez de competir com a Activision com base na qualidade, a maioria deles optou por competir com eles em preço. Com pouco tempo, o mercado foi inundado com todos esses títulos de baixa qualidade, eliminando o público dos videogames em geral. A partir daí, a Activision nunca mais foi a mesma.
Eles foram obrigados a reduzir o tamanho. Todos os 4 fundadores vieram e fizeram uma transição para fazer jogos de computador, já que esse era o mercado mais forte na época. Isso os levou a comprar uma empresa chamada Infocom, conhecida por seus jogos de computador baseados em textos muito antigos. No ano seguinte, eles mudaram o nome da Activision para Mediagenic quando começaram a fazer software para fins comerciais. Quando Bob Kotick se casou, suponho que ele estava mais interessado no nome da Activision do que em qualquer outra coisa, porque ele ainda carregava uma confiança de qualidade. Ele mudou o nome da empresa de volta para Activision, concentrou-se em jogos e mudou a sede deles para Los Angeles. E lançou jogos de alta qualidade e bem recebidos. No final da década de 90, eles obtiveram essa vitória para fazer acordos com a Disney e outros estúdios para fazer jogos usando seus personagens. Nos anos 2000, a Activision esteve mais uma vez no topo da indústria. Voltando à minha lista, desde que Bob Kotick foi contratado, ele adotou essa abordagem geral externa para o lucro na administração das coisas, e isso é a cerne do problema. Muitas dessas empresas de videogames têm como seu objetivo principal em ganhar dinheiro. E isso é uma situação complicada, porque em muitos desses casos parece que o que é bom para a empresa é ruim para os jogadores, e não sei se alguém representa melhor esse conceito do que Bob Kotick. Ele é como um herói para os investidores, mas um vilão para os clientes. Por exemplo, quando ele fez uma piada sobre como o objetivo da empresa era tirar toda a diversão de fazer jogos de videogames, obviamente, essa é uma declaração que não é bem recebida pelos jogadores e pelo público em geral. Mas ele fez essa declaração aos investidores, quando foi bem recebida. Então, para o resto da minha lista, vou falar sobre coisas que derivam de Bob Kotick e sua abordagem focada no lucro que não foram bem recebidas pela comunidade de jogadores. A próxima razão que eu tenho é a falta de originalidade. Por que a Activision está tão perto desse modelo de investir todos os seus recursos em franquias comprovadamente lucrativas, que em vez de correr alguns riscos produzindo coisas novas e originais? Você pode ver isso em Call of Duty, Tony Hawk's ou Guitar Hero, que não são muito diferentes dos que vieram antes. Uma grande parte do retorno inicial de Bob Kotick foi lançada a títulos baseados em sucessos anteriores, como Zork ou Pitfall. Naquele acordo em 2008, quando assumiram o controle da Blizzard, eles receberam os direitos de todos esses jogos, e ao se referirem aos que a Activision não queria continuar, Bob disse em relação às franquias que não têm o potencial de serem exploradas todo ano em todas as plataformas com claro potencial de sequência, que podem atender aos nossos objetivos de se tornarem franquias de mais de 100 milhões de dólares ao longo do tempo. Essa é uma estratégia que funcionou bem para nós. Coisas como essas me fazem pensar que ele está abraçando seu papel de vilão. Essa é a estratégia comprovada deles, mas tenho certeza de que havia uma maneira muito mais suave de dizer isso que não incluísse a palavra explorar. De qualquer forma, há muitos jogadores por aí, talvez muitos dos que estão assistindo a isso, que preferem ver algo novo e original vindo da Activision, em vez do 17º jogo Call of Duty. Minha próxima razão é uma extensão disso, ignorando franquias. Sua estratégia de explorar franquias não apenas impede a originalidade, mas também impede de buscar franquias amadas que talvez não tenham potencial de 100 milhões de dólares. Spyro é um bom exemplo disso. Eles adquiriram os direitos da franquia nesse acordo de 2008 e fizeram muito com ela. A trilogia Reignited em 2018 seria a melhor coisa, remasterizando os 3 primeiros jogos. Havia também Skylanders, mas os fãs querem mais. É a mesma situação com Crash Bandicoot. Os jogos originais feitos pela Naughty Dog foram a razão pela qual eu queria um PlayStation nos anos 1990. Obviamente, houve alguns jogos menos bem recebidos que seguiram, mas a Activision assumiu os direitos em 2008 e levou cerca de uma década para realmente fazer algo com eles. Eles cancelaram o desenvolvimento de um jogo chamado Crash Landed, que os fãs estavam realmente ansiosos para ver, e só foi em 2017 que lançaram novamente esta compilação remasterizada e depois Crash Bandicoot 4, em 2020. Minha próxima razão é uma ação judicial por demissão injusta que aconteceu em 2010. Essa é uma história louca. A Infinity Ward faz parte da Activision e é uma desenvolvedora de jogos que criou o jogo Call of Duty. Em 2002, 2 dos membros fundadores eram Vince Impella e Jason West. Em 2009, a Activision foi iniciada para lançar seu próximo jogo Call of Duty chamado Modern Warfare 2 para uma temporada de férias. Supostamente, Bob Kotick e a Activision prometeram uma porcentagem das vendas do jogo para Vince, Jason e toda a equipe da Infinity Ward se o jogo fosse concluído a tempo.
Eles terminaram o tempo, lançaram em novembro e foi um dos lançamentos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com vendas de centenas de milhões de dólares quase imediatamente. Isso fez com que Vince, Jason e sua equipe esperassem receber 54 milhões de dólares dessas vendas. Alguns meses depois, tudo deu errado. Antes que qualquer dinheiro fosse pago a Jason e Vince, eles foram demitidos da Activision, o que, de acordo com o acordo deles, não tinha mais direito ao dinheiro. Os dois alegam que foram demitidos sem aviso prévio, o que levou a uma ação judicial por demissão injusta. A Activision alegou que a missão foi justificada porque foi feita de maneira convencional e a palavra usada foi má conduta. Depois, a Activision apresentou uma contra-ação alegando que eles queriam ser demitidos porque estavam trabalhando com sua concorrente, a Electronic Arts, para estabelecer uma nova empresa separada da Activision. Não sei se essa alegação era precisa, mas eles realmente trabalharam com a Electronic Arts para lançar uma nova empresa chamada Respawn, alguns meses após a missão, que acabou criando o popular jogo Titanfall. Vale ressaltar que essa situação tem fortes paralelos com o que aconteceu entre Atari e Activision 30 anos antes. É a Activision do outro lado agora. Os funcionários da Infinity Ward também entraram com uma ação judicial contra a Activision, que acaba tendo que pagar milhões de dólares em valores não divulgados. Isso se resume a quem você quer acreditar, mas toda a situação não fez muito para melhorar a percepção pública da Activision. Minha última razão: microtransações. Tenho certeza de que qualquer pessoa que tenha passado muito tempo jogando algo feito pela Activision já encontrou essas microtransações. Eles certamente não são a única empresa que fazem isso, mas são um dos maiores infratores. Novamente, isso se enquadra na categoria de coisas que fazem dinheiro, são boas para os investidores, mas não são apreciadas pelos jogadores. Então, aqui estão 5 razões para um tema comum sobre por que a Activision é tão odiada. Deixe-me saber nos comentários como você se sente em relação à Activision. Eles apenas seguem a tendência da indústria, ou estão indo um pouco longe demais? É difícil negar que eles lançam alguns jogos incríveis, e talvez seja por isso que uma empresa que recebe tanto ódio consegue ser tão bem-sucedida. Todos estão dispostos a suportar todos os aspectos negativos para chegar aos positivos. E não se esqueça de se inscrever no canal, e se gostou deixe o seu like.